É, não é possível hoje se aprender filosofia sem ler em inglês, pelo menos. E o que eu fiz foi, para o curso de epistemologia da UFRN, alguns resumos de textos em inglês que podem ajudar, uma vez que a maior parte dos alunos não sabe ler inglês. Então, baseado na introdução de Lemos, que é uma introdução um pouco complicada, mas não deixa de ser boa, de 2007, conhecimento a priori. Isso aqui é um pequeno resumo do capítulo 5 do livro de Lemos, Introduction to the Theory of Knowledge. O objetivo da aula é introduzir a controvérsia discussão sobre a natureza do nosso conhecimento a priori. É que deve colocar várias coisas diferentes numa mesma cumbuca. Há muito desacordo sobre o assunto do conhecimento a priori. Será esse conhecimento certo, indefectível e sempre verdadeiro, como alguns dizem? Alguns apelam para a razão como fonte do a priori, mas não a explicam. Vejamos alguns exemplos comparativos, uma vez que eles mostram bem a diferença entre, de um lado, conhecimento a priori e de outro, conhecimento a posteriori ou empírico. Alguns exemplos de Lemos de conhecimento empírico ou a posteriori. Nenhum rato pesa mais de 80 quilos. Há um livro sobre a mesa, João é brasileiro, estou com dor de cabeça, terra é redonda. Vejamos por contraste exemplos de conhecimento a priori. 2 e 2 são 4. Todos os quadrados são retângulos. O que for vermelho será colorido. Se algum homem é grego, algum grego é homem. Parece que isso tem que ser verdadeiro. Mas certas coisas são questão de convenção. Todos os quadrados são retângulos. Não pode ser falso enquanto for assim definido. Mas nem sempre é convenção meramente convencional. O conhecimento a priori é imediato, é não inferencial, é uma evidência, e ele é visto intelectualmente. Basta entendê-lo para perceber a sua verdade. Ele independe da experiência. Isso é a opinião de Kant, a pessoa que introduziu o termo. Muitos distinguem A, conhecimento a priori imediato ou básico, de B, conhecimento a priori imediato ou não básico. É o que advém do raciocínio a partir do que seja básico. Por exemplo, o teorema de Pitágoras é a priori, mas não é básico, porque ele é deduzido de premissas que são básicas e que são a priori. A definição de Lemos, S é justificável em crer que P, por definição, S crê que P tem algum grau de justificação que não depende de qualquer experiência. Isso seria para o conhecimento a priori. Aqui, a experiência seria o quê? Experiência sensível, memória, que advém muitas vezes da experiência sensível, e a experiência introspectiva. Note, isso é um conceito amplo de experiência, note que ela não exclui a possibilidade de aprendizado pela experiência, como a criança que aprende por testemunho que quadrados são retângulos. Nós podemos ver o que uma criança pode aprender, o que significa a palavra tio, a partir do conhecimento de vários tios, mas existe uma definição que é a priori. Além disso, é preciso experiência para aprender o significado dos termos. Então a pessoa tem que estar envolvida na experiência para poder ter acesso ao a priori. Isso Kant já havia notado. Bom, essa definição se choca com o coerentismo. Para o coerentismo, todas as crenças têm certo grau de justificação não dependente da experiência. Por conseguinte, nenhuma crença pode ser a priori. Mas essa conclusão parece inaceitável. Outra objeção é que a definição
sugerida não considera o papel da razão como fonte de conhecimento a priori. Agora, o que é razão? Não serviria, em certos casos, apenas como um fetiche filosófico? Talvez não. Um sujeito chamado Biller sugeriu que temos uma intuição intelectual do a priori. A coisa nos parece verdadeira. Por exemplo, as leis de Morgan. Não é o caso que P ou Q. É a mesma coisa que não P e não Q. Não pode ser que não P e não Q. O não P ou não Q. Não P e não Q, a mesma coisa que ou não P ou não Q. Isso parece intuitivo, se nós pensarmos bem. E nos parecem verdadeiras. Essa é uma experiência intelectual muito diversa, por exemplo, do testemunho. Aliás, isso vale para o a priori básico, uma intuição intelectual. Filósofos como Russell tinham essas ideias. Ainda outra explicação do a priori P é um axioma para S. Isso se define como 1. Se S aceita P, então P é certo para S. E 2. P é necessariamente verdadeiro. Ou seja, uma proposição é um axioma para S se ele não pode aceitá-la sem estar certo dela. Ok, você pode estar certo e pode estar errado. Mas isso não explica se a proposição é baseada em uma experiência puramente intelectual ou se é independente de qualquer experiência. A justificação a priori pode ser forte ou modesta. Forte, ela é entendida como certa, não falseável, não vencível, defensible, e verdadeira. Ou seja, uma proposição é um axioma para S se ele não pode aceitá-la sem estar certo dela. Digamos, o princípio da não contradição. Alguns filósofos sugeriram ser justificados a priori em aceitar em várias interessantes proposições filosóficas. Todo evento tem uma causa. Problemático. Para Kant era, mas para Hume não. Podemos perfeitamente imaginar um evento sem causa. Se alguém faz uma promessa, tem prima facie a obrigação de cumpri-la. Sim, isso é convencional. Então, esse é um tipo de a priori que não há o que se discutir. Você aceita ou não a convenção. Se aceita a convenção, ela é assim estabelecida, não pode ser falseada enquanto tal. Ter prazer é intrinsecamente bom. Bom, parece que sim. Mas e o masoquista que tem prazer no desprazer? Bom, não sei o que dizer. Se S parece ver que algo é F, então S está prima facie justificado em crer que algo é F. Por exemplo, eu estou vendo essa tela de computador. Então, eu estou prima facie justificado. Agora, esses enunciados, nota o autor, têm forças diversas. Não parecem ser analíticos, mas parecem ser a priori fracos. Então, a priori não se deixa confundir aqui com analítico. Frege tinha uma definição de analiticidade que funciona às vezes sim, às vezes não. Uma proposição é analítica se for uma verdade lógica ou se puder ser reduzida a uma verdade lógica. Exemplo: se todos os homens são mortais, então todos os homens são mortais. A forma lógica é se P, então P. Todos os quadrados são retângulos, fica sendo todos os retângulos equilaterais, que são quadrados, são retângulos. Isso é uma verdade lógica. Solteiros são não casados, fica sendo adultos não casados, definição de solteiro, mesma coisa que solteiro, são não casados. Adultos são não casados, são não casados. Isso é uma tautologia lógica, uma verdade lógica. O problema é que a definição não se aplica a todos os casos. Se x é maior que y, y é maior que z, então z x é maior do que z. Isso que seria. Mas como é que eu vou transformar isso numa verdade lógica? Ou já é?
Nada pode ser ambos vermelho e verde em toda a sua extensão. Não sabemos se são verdades lógicas. Outra alternativa. A sentença P é analítica, por definição, é verdadeira somente em virtude do modo como as pessoas usam as palavras. Ou, alternativamente, a sentença é analítica quando verdadeira somente em virtude do seu significado. A verdade de a neve é branca depende também do significado, mas não só do significado, depende do fato de a neve ser branca. Tudo que é vermelho é colorido, depende do fato de que tudo que é vermelho é colorido. Mas será que esse fato existe ou não é alguma coisa fabricada? Mas isso aí, tudo que é vermelho é colorido, é uma proposição analítica, porque faz parte de ser vermelho que seja colorido. Advém do significado das palavras que isso aí é verdade. Assim, parece que esse exemplo contradiria a definição acima. Não sei, acho que Lemos se enganou. Se conhecimento a priori equivale a conhecimento analítico, é algo que permanece controverso. Sim, certamente. Parte da dificuldade se deve aos vários sentidos da palavra analítico. Mas é só isso, disso aí, e nada mais.